Ei, você, presta atenção. A gente resolveu retroceder o conteúdo do nosso canal para te ensinar com dados, fatos, realidade, estatísticas e números de o porquê eleger um candidato de forma significativa para reger a nossa nação. Então, se prepara que eu vou falar tudo para vocês. Vai lá. Então, se você quer saber como começar a investir dentro do mercado financeiro, entendendo qual de fato seria o melhor gestor para gerir toda a nossa nação socioeconômica, então faz o seguinte, roda a vinheta. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando do quê? De alguns movimentos que a gente tem. Eco, né? Querendo ou não, é o nosso ecossistema, ou seja, é o estudo do que se movimenta dentro do nosso mercado, ou seja, o índice de produções. Falando de uma forma bem significativa para vocês, tá? A economia, ela é a ciência que consiste em analisar produção, distribuição, bens e serviços, tá? Dentre esses tópicos aqui, vamos desmembrar agora, né? O que é a economia, então, em si, né? A economia, ela visa a produção, os bens de serviço, que são extremamente importantes, certo? Dentro da nossa nação como um todo. E isso é o que rege toda a movimentação. Mas quando a gente fala de economia, a gente tem a macroeconomia, né? O que é a macro? Macro é tudo aquilo que é grande, que é expansivo. Ou seja, não estamos falando só do Brasil em si, e no contexto geral, toda a economia, tudo que se movimenta dentro do mercado, tanto o índice de compra quanto o índice de venda, movimentações grandes, grandiosas, de um âmbito bem significativo, tá? O que é a geopolítica, né? A geopolítica nada mais é do que a geografia, né? O estudo das nações em si, junto com a política, né? O que a política de fato ela é, né? Por que entrar dentro desse contexto? A política nada mais é do que tratar de assuntos importantes dentro da nossa nação, que é o que? A parte administrativa, aonde tem a fomentação de preços de produtos e abrangente, né? Que é o como vai ser a plantação da semente hoje para a colheita amanhã. E isso, então, querendo ou não, visa muito dentro do nosso mercado, que é o mercado financeiro. Então não tem como eu falar de mercado financeiro, ainda mais falando de B3, se eu não trazer um pouco de economia junto com a política, de fato. Porque tudo que a gente vive hoje dentro da nossa economia foi uma plantação de lá de trás, 5 anos, 10 anos, no contexto geral do âmbito como um todo. Então a gente está colhendo isso hoje. Então, dentro da economia dos investimentos, a gente tem que falar sim do que aconteceu lá atrás, porque o que aconteceu lá atrás é o que vai fomentar a ação de hoje. E essa ação de hoje é extremamente importante para a gente analisar, principalmente uma análise fundamentalista, que são fundamentos que estão por trás de empresas, certo? Que a gente pode vir a investir posteriormente. E esses fundamentos é o que faz, de fato, a gente saber que a ação é boa, aquela ação é ruim, por que eu investiria nesse ativo X, por que eu investiria nesse ativo Y. Então, tudo isso, economia, quando a gente fala, parece que é o quanto movimenta que entra, o quanto movimenta que sai. Não é só isso. E sim o contexto geral. Quem está por detrás das empresas? Quem é aquele líder responsável pela movimentação econômica? Quais são os acordos assinados para que tivesse essa movimentação de hoje? Como que anda o nosso cenário econômico? Tudo isso é o que vai fomentar de você saber uma boa ação, um bom fundo para você investir, uma boa commodity. Ou seja, não tem como eu me ausentar em falar nesse tipo de assunto aqui no nosso canal, porque pra gente a economia, ela é o nosso carro-chefe para poder fazermos boas escolhas e para posteriormente colhermos bons frutos. Então você está começando a entender
o que de fato é essa tal economia, essa tal movimentação financeira, não é só simplesmente olhar uma ação e falar, eu acho que essa aqui eu vou comprar. Ou, esse fundo aqui, esse commodity, acho que é legal pelo nome, né? Não, não é assim que funciona. Então, no próximo vídeo do canal, eu vou trazer para vocês explicando de fato o porquê a gente precisa candidatar e eleger bons gestores financeiros. Isso é de extrema fundamentação para quem trabalha dentro do mercado financeiro, para quem empreende, para quem de fato também trabalha que não seja no mercado financeiro, porque toda ação há uma reação, toda ação consciente há uma consequência, e isso pode interferir no meu futuro, no teu futuro, no futuro dos teus filhos, dos teus familiares queridos, dos teus amigos, colegas, ou até mesmo desconhecidos. Então é um assunto que eu não posso deixar de falar. Pode ser maçante? Sim, mas muitas pessoas não têm conhecimento financeiro, geoeconômico ou geopolítico para investir dentro de uma ação, de uma commodity ou de algo que seja. Então, se você está gostando do vídeo até aqui, se prepara que eu vou trazer um conteúdo esse mês focadíssimo para isso, ainda mais que é um mês de eleição que a gente vai gerir e eleger um bom gestor para nos representar diante da nossa nação. Então, se você gostou do vídeo até aqui, faz o seguinte. Se inscreve, comenta, compartilha, me fala a tua opinião de acordo com a política, por que você acha que candidato X ou Y deve se eleger, me explica qual que é a sua análise, a sua fundamentação, e todos juntos se unirmos para, de fato, expandirmos o conhecimento, pode ter certeza que essa eleição vai reinar o melhor gestor. Então, se você gostou do vídeo até aqui, faz o seguinte, se inscreve, comenta, compartilha, manda pro teu amigo que não entende nada de política, que faz, que puta que pariu. Você vai falar de política comigo? Eu não tô nem aí, política é igual religião, se discute, que não sei o que. Mas tem uma coisa, o que seria do azul se não existisse o amarelo? Ou seja, opiniões divergentes chegam a um consenso de um senso mais amplo e pode fazer com que cabeças fechadas se abram para o conhecimento expansivo. Então bora pra cima, esquece que é tudo nosso e bora pro próximo nível. Uou!